práticas corporais de aventura é um dos conteúdos que recentemente passou a ser cobrado nos concursos em educação física, especialmente porque se tornou o 6º conteúdo a ser trabalhado nas aulas, isso de acordo com a BNCC. É por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar o que é essencial você saber em relação às práticas corporais de aventura, também dentro da BNCC, mas não somente. E a gente começa mostrando aqui em uma questão que não necessariamente as práticas corporais de aventura são cobradas só a partir da BNCC. Isso porque aqui a gente vai falar de temas transversais lá dos parâmetros curriculares nacionais que também apareceram em concurso em 2023. Segundo Darido e Rangel, 2005, os temas transversais estabelecidos nos parâmetros curriculares nacionais atestam que os conteúdos disciplinares não são fragmentados e isolados. Os temas transversais estabelecem o diálogo entre a disciplina Educação Física e os demais componentes curriculares presentes na escola. Com relação ao conteúdo Práticas Corporais de Aventura, assinale a opção que indica o tema transversal com o qual possui afinidade. Como está falando de temas transversais no contexto dos PCNs, a gente também pode identificar em relação a o que é tema transversal e o que não é. Nesse caso aqui, a gente tem corpo e movimento, isso não é um tema transversal. Saúde e consumo material, essa parte final aqui não é tema transversal. Ética é, trabalho e consumo também, mas trabalho laboral dessa forma, não. Inclusão social não é um tema transversal. E aqui a gente chega na resposta meio ambiente. Se a gente for pensar, as práticas corporais de aventura realmente combinam muito para a gente pensar o meio ambiente e poderia trabalhar de uma maneira interdisciplinar. Inclusive, vai ser o conteúdo de uma das questões que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Aproveita e já comenta por aqui se você acertaria essa questão, se você tá ligado em relação aos temas transversais. Outra questão, conforme as orientações apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular, as unidades temáticas que devem ser desenvolvidas nas aulas de educação física com as turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental são respectivamente. Então agora aqui a gente está falando de 1º e 2º anos. E esse é um ponto importante, professora, não era um conteúdo de práticas corporais de aventura? Pois é, mas o fato de práticas corporais de aventura só ser trabalhado nos anos finais faz com que esse conteúdo apareça com frequência nessas questões que perguntam quais conteúdos devem ser trabalhados em quais anos, ou ainda quais unidades temáticas ou com mais detalhes, quais objetos de conhecimento são trabalhados em cada ano. Então, práticas corporais de aventura é só anos finais, não vai ser trabalhado no 1º e 2º anos. A gente vai ter brincadeiras e jogos, a gente vai ter ginásticas, a gente vai ter danças e também os esportes. Lutas a gente não tem no 1º e 2º ano e práticas corporais de aventura também não. Por isso a resposta correta aqui é a letra C. Agora a gente vê os comprometidos que vão continuar nesse vídeo mesmo nessas questões que são mais longas. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, uma das competências específicas para o ensino de educação física é o reconhecimento das práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Isso significa, no fazer pedagógico do professor, inserir esportes, jogos e brincadeiras, danças e lutas de matrizes indígena e africana, bem como oriundas de diferentes países do mundo. Isso daqui está correto, ainda que não seja uma questão específica do tema do nosso vídeo aqui de hoje, mas também está relacionado a conteúdos a serem trabalhados na educação física, e aqui está correto. 2. As práticas corporais de aventura, PCAV, se referem à capacidade de identificar, compreender, experimentar e sistematizar o corpo quando em contato com o ambiente e suas características estruturais. As práticas corporais de aventura devem conduzir os estudantes a situações que os façam refletir sobre o ritmo moderno de desenvolvimento humano, sua relação com os recursos naturais e artificiais, de modo a conseguir capturar suas intenções e consequências sociais e corporais. Aqui a gente tem um exemplo de discussões, palavras, termos, compreensões que não são iguais às que aparecem na BNCC, mas têm uma ideia muito parecida. Aqui essa questão também foi considerada como correta, esse item, e traz alguns elementos importantes da gente identificar, que é o corpo em contato com o ambiente. Na BNCC a gente vai falar esse ambiente, a vertente urbana ou na natureza. Então, isso coloca em relação a recursos naturais e artificiais, e também essa ideia de consequências sociais e corporais aqui mais ou menos, né? Enfim, precisaria ter um detalhamento um pouco maior para a gente entender esse contexto, mas de toda forma é considerado correto
Então, 1 e 2 verdadeiras, as duas afirmativas são verdadeiras. Outra questão. Avalie se, segundo a Base Nacional Comum Curricular, em relação à unidade temática Práticas Corporais de Aventura, as seguintes afirmativas estão corretas. 1. São exploradas expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas por situações imprevisíveis durante a interação do praticante com o ambiente desafiador. Aqui, esse é um item correto. É bem isso que aparece lá na BNCC. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que talvez você vai se interessar caso você tenha estranhado alguns desses termos, porque eles aparecem justamente na BNCC dessa forma. 2. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico natural cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Vertigem é aquela sensação de risco, aquele sentimento, aquele hormônio, né, que aparece durante a prática. E o risco controlado é essa noção de que é um risco, então esse risco gera essa explosão hormonal, né, da situação do ser humano numa situação imprevisível, mas ele é controlado. Ele deve acontecer respeitando as condições de segurança. Então aqui também esse item está correto. 3. As práticas de aventura urbanas exploram a paisagem de cimento, entre aspas, para produzir condições tais como vertigem e risco controlado. A mesma coisa que falou no anterior aparece aqui, só que a diferença é o ambiente. Aqui a gente está falando urbano, por isso essa ideia da paisagem de cimento, entre aspas, que é a forma de se referir ao ambiente urbano, à cidade. Então, está correto o que se afirma nas 3 alternativas. Aqui a gente tem a letra E. Mais uma questão. As práticas corporais de aventura constituem-se em atrativos elementos aos alunos da educação básica, sobretudo ao público adolescente, tendo em vista a plasticidade de seus movimentos e o prazer pelo risco que alguns deles acabam por proporcionar. Tendo em vista o desenvolvimento de práticas deste eixo de conteúdo junto às aulas de educação física, analise as afirmativas a seguir. 1. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante, a geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corrida de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo, entre outras. Aqui é correto. Você já se familiarizou com esses termos, já entendeu essa ideia do risco controlado, da vertigem, e aqui em acréscimo a gente tem alguns exemplos de práticas na natureza, que também estão corretas. 2. As práticas de aventura urbanas exploram a paisagem de cimento, entre aspas, para produzir essas condições, vertigem e risco controlado, durante práticas como parkour, skate, patins, bike, entre outras. Também aqui está correto. Isso é verdadeiro, exatamente como aparece na BNCC. 3. Devem ser restritas ou mesmo proibidas expressões e formas de experimentação corporal centradas no risco, tendo em vista a inadequação do espaço escolar para elas. Basicamente, aqui está dizendo que não deveria se trabalhar com práticas corporais de aventura na escola. E a gente sabe que isso está previsto, está indicado na BNCC, e esse risco ele tem que ser controlado, e as condições do espaço escolar, esse é um ponto que aparece em algumas questões, de que não tem a condição, então não vai ter a prática. Se fosse por isso, a gente praticamente não teria nenhuma prática corporal na escola, porque muitas, infelizmente, não têm a infraestrutura adequada, desejada, mas isso não significa que não será trabalhado. Então, o 3 é incorreto, a gente tem que 1 e 2 apenas são as afirmativas corretas. Mais uma questão sobre BNCC. Analise as assertivas abaixo relacionadas às unidades temáticas descritas na BNCC. 1. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, são trabalhadas 4 das 6 unidades temáticas descritas para a educação física no ensino fundamental. Aqui estaria correto se falasse do 1º ao 2º ano, ou então 1º e 2º ano, porque aí sim são 4 das 6 unidades temáticas, porque a gente não tem lutas e nem práticas corporais de aventura. Só que no 3º ao 5º ano, a gente continua não tendo práticas corporais de aventura, mas aí a gente tem lutas e tem as demais, por causa disso aqui incorreto. Brincadeiras e jogos é a única unidade temática presente em todas as etapas do ensino fundamental. Aqui está incorreto, porque brincadeiras e jogos não está de 8º e 9º ano. Então, quais estão em todos os anos? Esportes, danças e
ginásticas. Terceiro, a unidade temática práticas corporais de aventura aparece somente nos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. E isso daqui tá correto. Percebam, quando a gente tá falando de práticas corporais de aventura, uma das características de destaque que pode aparecer, como nessa questão em conjunto com informações de outras unidades temáticas, é o fato dela não ser indicada nos anos iniciais na BNCC. Então aqui nessa questão, somente a alternativa, o item 3, então letra C. E aqui a gente tem uma questão que é um pouco mais específica, que exige um pouco mais de conhecimento sobre uma das atividades, uma das práticas corporais de aventura. Começa: o esporte orientação, inserido nas práticas corporais de aventura, pode ser uma ferramenta pedagógica para o ensino básico, tratado de forma interdisciplinar. Como exemplo, integrando os componentes curriculares Geografia e Educação Física. O objetivo da corrida de orientação é passar por pontos de controle em um terreno desconhecido, no menor tempo possível, com o auxílio apenas de um mapa e uma bússola. A leitura do mapa é essencial para os participantes, pois nele estão presentes as simbologias que revelam as melhores rotas e os obstáculos no caminho. Logo, a gente já vai para as alternativas. Vou só dar um destaque aqui, que primeiro ele fala esporte e orientação e depois ele fala corrida de orientação. Aqui a gente sempre vai ter uma discussão, porque muitas práticas corporais de aventura podem se tornar esportes, inclusive algumas estão nos Jogos Olímpicos, é o exemplo do skate, surf, enfim. E aí a gente pode ter essa discussão em relação ao que é ou não esporte. Nesse caso, o adequado seria a corrida de orientação. E uma das características da corrida de orientação é que, por mais que você possa ter competições, não necessariamente correr mais rápido é o mais importante, porque justamente como é colocado aqui, é importante, né, ter o conhecimento da leitura do mapa e da bússola, ainda que você quer fazer no menor tempo possível. Só que você precisa entender qual que é a melhor rota e quais são os obstáculos nos caminhos pelo símbolo que aparece no mapa. Então vamos lá, vamos agora para as alternativas. Letra A. É preciso ser muito ágil na corrida para desenvolver as competências básicas da corrida, repetido aqui, em detrimento das competências socioemocionais. Sempre que as questões colocam uma coisa contra a outra, assim, tende a ser incorreto. Então aqui a gente vai precisar das duas coisas. Vai precisar da agilidade, vai precisar da velocidade, mas não só isso. E nessas competências socioemocionais tá muitas vezes o trabalho em equipe, a reflexão, a concentração, o entendimento daquela circunstância para se tomar a melhor decisão. Então aqui o A tá incorreto. Letra B. É fundamental levar a bússola, embora dificulte um pouco o percurso na medida em que permite menos estabilidade aos atletas em movimento. Aqui é o exemplo clássico, né, de você tentar focar só na técnica da corrida, sendo que quando você está falando de corrida de orientação, existem outros elementos importantes. Então, você vai guardar a bússola na hora que você for correr, você vai se orientar por ela na hora que precisar, e isso, né, fundamental levar a bússola, você não consegue praticar a corrida de orientação sem a bússola. E não vai dificultar o percurso porque você tem que segurar alguma coisa, mas sim porque você tem que tomar a decisão certa, você tem que reconhecer dentro do mapa quais os melhores caminhos. C. Não basta ser ágil na corrida. É preciso utilizar o raciocínio geográfico para interpretar o mapa e tomar as melhores decisões de percurso. Agora sim, a gente tem a alternativa correta, porque não basta correr, tem que interpretar o mapa também. E aí é a importância de você conhecer as práticas como nesse caso aqui dessa questão, que é a corrida de orientação. D. As informações precisam estar em excesso para que o aluno não se perca no percurso. Se a informação tiver em excesso, a chance de se perder, sim, é maior. Então, aqui é um pouco mais de raciocínio em relação ao conteúdo do que conhecer por si a prática indicada nessa questão. Então, aqui você viu a importância de entender bem o que aparece na Base Nacional Comum Curricular para o conteúdo das práticas corporais de aventura, assim como se aprofundar cada vez mais, compreender essas diferentes práticas para conseguir identificar respostas corretas em outros tipos de questões também. Esse é um dos muitos pontos a serem considerados, sendo conteúdos da educação física, sendo práticas corporais de aventura, sendo conteúdos cobrados em concursos. É por isso que eu te convido a conhecer o método Potência para aprovar. O link está aqui na descrição desse vídeo.